Uma palavra do seu coração, você crê nisso? Vamos juntos? Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós essa manhã. Quero que você abra comigo no livro de Josué. Abra lá em Josué capítulo 1. Leremos os primeiros versículos deste capítulo. Josué capítulo 1, versículo 2. A seguir diz assim o texto: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque você fará com que este povo herde a terra que eu disse, que eu jurei aos seus pais que lhes daria. O texto que lemos fala sobre dois homens. Fala sobre Moisés e fala sobre Josué. E também fala a respeito de um povo. Queria que você olhasse para o texto, que você percebesse que aquilo que Deus começou em Moisés, Deus está continuando em Josué. Aquilo que Deus começou a fazer na vida desse rapaz, Deus está dando continuidade através de Josué. Deus levanta Josué, Deus chama Josué e diz: olha, Moisés morreu, agora eu preciso que você se levante e que você dê continuidade àquilo que eu comecei na vida dele. Deus está chamando Josué, quero que você preste muita atenção nisso, para dar continuidade àquilo que Deus já havia começado na vida de Moisés. Fato é que Josué não está sucedendo uma pessoa qualquer. Fato é que Josué não está dando continuidade a algo pequeno. Josué não está começando algo para ver se daria ou não certo. Josué está dando continuidade a uma jornada que começou com Moisés. Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, tinha relacionamento próximo e íntimo com o próprio Deus, e de repente ele morre. Ele olha para a terra que estava diante dele, ele foi levantado para libertar o povo. Moisés, ele conduz o povo do Egito e leva-os até diante da terra que o próprio Deus havia anunciado. Lá está o povo e Moisés diante da terra que Deus havia prometido. Quem me ouve, diga amém. Eu vou repetir. Lá estava Moisés e o povo diante da promessa. Deus havia feito uma promessa e até então ela era algo abstrato, ninguém tinha visto nada, apenas ouvido a respeito daquilo que Deus faria. De repente, Moisés está exatamente no monte olhando para a terra que Deus havia prometido que lhes daria. E Deus diz: olha, você verá, mas você não acessará essa terra. O povo está diante da terra e o povo está vendo, mas o povo também não acessaria aquela terra. A Bíblia diz que Moisés subiria ao monte, olharia para a terra, morreria no monte e não viveria aquilo que Deus havia liberado como promessa. Eu quero que você redobre a sua atenção nisso, porque Moisés, ele tira o povo do Egito, ele leva o povo até diante da terra que Deus havia prometido. Só que Moisés não pisa na terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso soa com um senso de injustiça muito grande no meu coração. Como assim? Moisés, ele suportou o povo, quase 3 milhões de pessoas gritando no ouvido de Moisés. Moisés lidando com aquilo de uma forma melhor possível, aquilo que ele poderia fazer, ele fez. Agora está lá, Moisés, o povo diante da terra, e Deus dizendo para ele: você vai subir o monte, vai olhar para a terra, vai morrer no monte e não vai entrar na terra. Você consegue visualizar essa cena? Lá está Moisés olhando para aquilo e sabendo que ele olharia,
que ele contemplaria a realidade da promessa diante dele, mas ele não viveria os frutos daquela terra, ele não comeria dos frutos daquela terra. Deus então levanta Josué. Moisés para diante da terra e Deus diz: Josué, você é que vai entrar com este povo nesta terra e vai possuir aquilo que eu dei a vocês por herança. Então Deus está levantando Josué para dar continuidade a uma jornada que começou em Moisés, e que Moisés e todos os outros esperavam que eles mesmos viveriam aquilo. Quem me ouve, diga amém. Maravilhoso. Esse é o contexto, esse é o cenário. O fato agora é que Josué está diante da morte do seu líder, Josué está diante da morte do seu pastor, Josué está diante da morte do maior líder daquela época. E Deus está olhando para ele e está dizendo: Josué, Moisés, o meu servo, morreu, e eu tenho uma palavra para você. A palavra que eu tenho para você, Josué, é uma: levanta-te. Deus olha para Josué e diz: coloque-se em pé. Meu lindo, a promessa era real, ela já estava visualizada, ela já foi vista por eles a olho. Eles não tinham mais uma expectativa, a promessa tinha sido revelada a eles. Eles estavam diante da terra que Deus havia anunciado. Aí Deus olhou para Josué e disse a Josué: Josué, levanta-te. A ordem que Deus deu para Josué foi uma ordem a respeito de posicionamento. Quem está comigo, diga amém. A ordem que Deus liberou para Josué foi uma ordem de posicionamento. Deus não estava mais falando a respeito de uma promessa, Deus não estava mais falando a respeito de algo futuro. Deus estava dizendo a Josué: Josué, levanta-te. Era como se Deus olhasse para Josué e dissesse: vamos lá, meu filho, fica de pé. Aquilo que eu disse que faria, eu fiz. Trouxe vocês até aqui, agora é hora de acessar, de pisar naquilo que eu disse que liberaria sobre vocês. Meu lindo, eu queria que você olhasse para a sua vida e olhasse e percebesse se de fato isso é uma realidade para você também. Existem momentos em que a gente chega perto, existem momentos em que você olha e fala: eu estou a um passo de tudo mudar, e de repente nada muda. Eu estou a uma pequena distância de uma grande transformação, e de repente nada acontece. Você está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Você está tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante daquilo. E a gente não consegue compreender algumas coisas, porque a gente sempre acha que precisamos fazer algo para viver aquilo que Deus disse que viveríamos. Olhe para mim e escute isso. A promessa não era que eles conquistariam aquela terra. A promessa era que Deus daria aquela terra. A grande verdade é que às vezes a gente não vive o que Deus disse que viveríamos, porque a gente está brigando para conquistar aquilo que Deus está pronto para nos entregar. Meu lindo, para de brigar por aquilo que Deus não falou para você conquistar. É hora de você ter humildade para receber aquilo que Deus disse que te daria. Você já viu que tem gente que se constrange diante de um presente? Já viu isso ou não? Você já elogiou alguém que não sabe receber elogio? Já passou por isso? Você fala assim: nossa, você está lindo hoje. Não, imagina, seus olhos. Obrigado, pronto, está tudo certo. A verdade é que tem gente que não consegue receber um presente, fica constrangido, fica com vergonha, porque recebeu um presente. Meu lindo, sabe o que é isso? É Deus querendo te abençoar e você dizendo: não, Deus, não, imagina, não precisa, não quero. É Deus querendo te honrar, é Deus querendo de alguma forma celebrar um tempo na tua vida e você dizendo: não, para com isso, imagina, são seus. Meu lindo, você entende isso? Diga amém. Deus está pronto para te presentear, mas o nosso orgulho não nos permite receber.
Deus está pronto para nos entregar, mas a necessidade de conquista, a necessidade de luta, de guerra, de batalha, não nos permite simplesmente receber aquilo que Deus está disposto a te entregar. Você pode levantar suas mãos aos céus hoje? Eu estou profetizando isso aqui sobre a sua vida. Olha, os maiores presentes da sua vida não serão conquistados, eles serão dados, entregues pelo Senhor, como sinal da graça e da bondade dele sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Olha para o lado e diga assim: vê se aprende. Fala, vê se aprende a receber presente. É isso. Fala assim, quer ver? Fala assim, quer ver? Eu vou te presentear. Agora ninguém fala, né? Dá um presente para ele, meu irmão. Quem está comigo, diga amém. Josué é chamado por Deus para um posicionamento. Agora você precisa entender uma coisa. Um dia aquela terra foi só uma promessa. Um dia a terra que estava diante de Josué era só uma promessa. E Moisés, o seu líder, tinha dito: vá lá, espia a terra, olha para a terra, e depois você me fala o que é que tem lá, se ela é boa, se não é, se condiz com a promessa ou não. Lembra da história? Foram enviados quantos para lá? Quantos? Isso, 12. Quantos voltaram acreditando? Vocês estão comigo hoje? Eu estou sozinho aqui. Isso, sem grito, sem desespero. Quantos voltaram crendo? 2. Isso, meu lindo, vamos. Tá vendo, ó? Medo de errar, né? 2 voltaram crendo, não foi? E os outros 10? Viram a terra. A terra era boa, sim ou não? A terra era tudo aquilo que Deus disse que era, sim ou não? Eles creram? Olha, a terra é boa, mas não dá pra gente. A terra é maravilhosa, mas vamos entender o nosso lugar no mundo. Não dá pra gente acessar lá. Lá é muito grande, as pessoas são gigantes lá. Dá não. Eles olharam para a terra, testificaram que a promessa era real, mas não acreditaram que seria possível de viver o que Deus disse que eles viveriam. Quem que voltou crendo? Josué e Caleb. Vocês estão bem hoje, hein, gente? Quem que voltou crendo? Josué e... Olha como vocês são lindos. Sabia, né? Josué e Caleb voltaram acreditando. De repente Moisés morreu. E aí Deus foi lá em um dos 10, Rodrigo, e falou assim: ó, levanta. Não foi isso que Deus fez? Não. Moisés morreu. Deus foi em Josué, que tinha visto, mas ele também tinha crido. Você está comigo ou não? Eu vou falar de novo. Deus, quando vai preparar a sucessão de Moisés, Ele não pega alguém que tinha visto apenas. Ele pega alguém que viu e creu. Josué é levantado para continuar aquilo que Deus começou em Moisés. Primeiro, porque ele acreditou. Vamos lá, Lagoinha, você pode fazer alguma coisa por isso? Não existe como viver aquilo que você não crê. A promessa existe, glória a Deus. A terra, ela condiz com a promessa, maravilhoso. Mas eu me julgo incapaz, eu me julgo insuficiente, eu me julgo pequeno demais,
Eu julgo que o exército de lá é muito mais poderoso que eu. Não dá, a promessa é real, a terra também é, mas eu não consigo. Verdade, você não consegue, mas se você acreditar, Deus vai olhar para Josué, levantar Josué e dizer: vamos embora, meu filho, é tempo de viver o que Deus prometeu. Você pode aplaudir a Jesus? Você precisa crer. Quem está comigo, diga amém. Olha para o lado, chacoalha alguém. Isso, chacoalha alguém, você pode. Vai lá. Fala assim: você precisa crer. Crer, tem que crer. E olha que doideira. A terra estava ali. Era mais fácil para acreditar porque eles estavam vendo. Já não era mais apenas algo hipotético, já estava ali materializado diante deles. Era só acreditar. O mais difícil não era acessar, o mais difícil era aquilo ser uma realidade. E era. Só que a maioria não creu. A maioria não entrou. Mas Josué foi levantado para receber de Deus aquilo que Deus disse que daria. A igreja, eu queria que você entendesse isso. Deus está nos levantando hoje, não porque somos capazes, não porque merecemos, não, nada disso. Apenas porque acreditamos no poder de uma palavra. Apenas porque cremos naquilo que Deus disse que faria. Apenas porque acreditamos, confiamos, descansamos no Deus que disse que faria. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pode sonhar, pensar, imaginar. Você está comigo? Diga amém. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Eu declaro sobre a tua vida profeticamente, eu declaro isso em nome de Jesus, que nós viveremos muito mais do que somos capazes de crer, aliás, de imaginar, de ver, apenas a partir daquilo que cremos. Então nós viveremos a graça revelada sobre a nossa vida. Quem crê nisso comigo, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus? Vou encerrar esse ponto, mas antes disso, você entende a importância de você crer? Meu lindo, a incredulidade vai te impedir de viver coisas incríveis. Vou falar de novo. A incredulidade no teu coração vai te impedir de entrar na terra que Deus prometeu. Foi isso que aconteceu. A incredulidade daquele povo impediu de entrar na terra que Deus tinha prometido. Então vou te dar um conselho. Quando for demais para você crer, você fecha os seus olhos e fala: Deus, aumenta a minha fé. Não sai reclamando, não sai questionando, não sai murmurando, não sai bravinho, batendo o pé, que não vai mudar nada. Só para acontecer vai viver quem creu, e você que não creu não vai viver. O conselho para você é: quando a tua fé for desafiada, dobra o teu joelho se você quiser e fala: Deus, por favor, aumenta a minha fé. Quando chocar, olha para os céus e diz: Deus, eu sei que o Senhor tudo podes fazer. Lembra de Ezequiel? Ele foi esperto. Ele olhou e disse: o Senhor sabe. A fé dele foi desafiada. Para não dizer que ele não cria, ele disse: o Senhor sabe se pode ou se não pode. Está entendendo? Diga amém. Fuja da incredulidade, porque a incredulidade tem poder, sim, de te impedir de viver o que Deus disse que você viveria. Meu lindo, você precisa crer nas promessas de Deus. Você precisa acreditar no que Deus colocou diante dos teus olhos. Fuja
da incredulidade. Quem está comigo, diga amém. Maravilhoso. Lá está Deus levantando Josué para seguir aquilo que Deus disse que faria através dele. Quero que você leia comigo Josué 1, 7 e 8. Josué capítulo 1, versículo 7, versículo 8, diz assim o texto: Josué, então somente esforça-te, tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme, em outras, a minha versão, Josué, então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a minha palavra. Está comigo ou não? Porque, deixa o texto aqui rapidinho. Josué aprendeu com quem? Igreja do Senhor, Moisés. Josué aprendeu com quem? Pronto. Agora quem que toma a decisão? Josué ou Moisés? Josué. O que Deus está dizendo para Josué é: ó, esforça, tenha bom ânimo e tenha um cuidado de fazer tudo conforme a minha. Por quê? Porque ele podia correr no risco de fazer conforme ele sabia. Ele podia correr no risco de saber do jeito que ele aprendeu, de fazer do jeito que ele aprendeu. Ele podia correr no risco de fazer do jeito que Moisés fazia. Mas o ponto que Deus está advertindo Josué é: Josué, faça conforme a minha palavra. Aí ele diz: ó, da minha palavra não te desvies nem para a direita, nem para onde? Para que prudentemente te conduza por onde quer que vá. Ó, meu lindo, quem me ouve, diga amém. O ponto é: Josué, eu sei que você viu do jeito que Moisés fez. Eu sei que você aprendeu com Moisés. Eu sei que Moisés acertou muito em muitas coisas. Eu sei que Moisés foi um líder excepcional, Josué. Mas não faça conforme ele fez, faça conforme a minha palavra. Alguém comigo ou não? Tem gente que fica preso naquilo que o pai fez. Tem gente que fica preso naquilo que a mãe fez. Tem gente que fica preso naquilo que alguém que você respeita, que você ama, fez antes de você. Lindo, maravilhoso, isso é honra. Mas a palavra de Deus para você hoje é: não faça conforme os teus pais fizeram, faça conforme a minha palavra determina. Lembra de Isaac? Isaac olhou para a história e falou: farei como meu pai fez. Meu pai desceu para o Egito, vou descer também. Deus olhou para ele e disse: não, você não vai fazer como teu pai fez. Teu pai desceu para o Egito, você não vai para o Egito, vai habitar na terra que eu determinar que você habite. Ele vive, desfruta, cresce, prospera. Quem está comigo, diga amém. Eu vou declarar algo sobre nós aqui hoje: não é do jeito dos teus pais, é conforme a palavra de Deus sobre a tua vida. Não é do jeito que deu certo, é do jeito que Ele determinou que seja feito. Não é do jeito que você aprendeu, é do jeito que Ele determinou que você faça. Danilo, mas eu aprendi de um outro jeito, eu aprendi de uma outra forma. Ok, Deus não está preso em forma. Ele está dizendo: é conforme a minha palavra, não conforme a sua estratégia. Você podia aplaudir a Jesus por isso, não? Ah, Ele é bom. Ele está advertindo Josué, instruindo ele, porque para uma sucessão desse tamanho, para uma continuidade de alguém do tamanho de Moisés, esse camarada tinha que de fato ser advertido. E lá está Deus advertindo ele: bonitão, você aprendeu muita coisa com Moisés,
Só que a principal coisa que você devia aprender de Moisés é: conforme a minha palavra. Se Deus mandar fazer, você faz. Se Deus mandar parar, você para. Se Deus mandar tocar, você toca. Não bate na rocha, porque senão você vê, mas você não entra nela. Lá está Josué. Quem está comigo, diga amém. Josué está recebendo de Deus uma palavra que ele só tinha visto Moisés receber. Quero que você leia comigo o que está escrito em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o texto. Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu tenho dado. Vou falar de novo, você finge que foi a primeira vez e faz alguma coisa. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu tenho dado. Josué está levantando. Ele está se levantando e Deus está dizendo: não é do jeito que você aprendeu, é do jeito que eu mando, conforme a minha palavra. Aí Deus continua e diz a ele: onde você colocar a planta dos teus pés, eu estou te entregando. Cutuque alguém e diga assim: não é conquistando, é entregando. Você não vai conquistar, meu lindo, você vai receber. Onde você colocar os teus pés, eu estou te entregando. Agora, onde que Josué colocaria os pés? Exatamente onde Deus mandasse que ele fosse. Se você quiser caminhar a jornada do jeito que você quiser, está tudo bem. Só não espere de Deus a confirmação dessa palavra. Mas quando você estiver disposto a caminhar conforme a palavra de Deus para a tua vida, ainda que ela contraria a sua forma, ainda que ela contraria a sua estratégia, ainda que ela contraria a sua expectativa, se você estiver disposto a caminhar de acordo com a palavra de Deus, então todo lugar que você colocar os teus pés, Deus lhe dará para a glória do nome dele. Quem crê nisso, diga amém e aplauda Jesus. Vamos desenvolver isso aqui. O texto diz assim, bota lá pra gente, por favor. 1:3. Todo lugar que você orar, eu te darei. Sim ou não? Está escrito ali, sim ou não? Não? Então está escrito assim, ó: todo lugar onde você jejuar, eu te darei. Não? Todo lugar onde você fizer tudo que você pode fazer, eu te darei. Todo lugar onde você esgotar as suas forças tentando fazer dar certo, eu te darei. Não é isso? O que o texto diz? Onde você pisar. Olha para mim. Por que Deus mandou Josué levantar? Alguém pegou já ou não? Vamos lá então. Por que Deus mandou Josué levantar? Porque não dá para pisar em lugar nenhum sentado, deitado, meu filho. Deus falou para Josué: Josué, levanta. Aí no 3 ele está dizendo: onde você pisar, eu te darei por herança. Você está entendendo isso aqui ou não? Meu lindo, levante suas mãos aos céus em nome de Jesus. A primeira ordem de Deus para Josué foi: Josué, fica de pé. Depois Deus veio e disse: onde você colocar os teus pés, eu te darei. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: é tempo de nos levantarmos e de nos movermos. Você podia aplaudir a Jesus por isso, celebrar a Ele.
Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você é espiritual, é o tanto que você é obediente. Você podia celebrar Jesus comigo. Vamos lá. Levanta, porque sentado você não vai pisar em lugar nenhum. Levanta. É um chamado à movimentação, é um chamado à continuidade. Moisés andou segundo as palavras de Deus. Deus está levantando Josué e dizendo: vai lá, filhão, continua caminhando, continua andando, porque onde você tiver coragem para pisar, então você terá uma oportunidade para celebrar. Onde você tiver coragem para botar o teu pé, ainda que seja maior do que você, ainda que te impressione, ainda que te assuste, se você tiver coragem para pisar, fica tranquilo, eu estou pronto para te entregar, Josué. Aí tem um ponto. Josué pisaria, mas ele não entraria sozinho. Quem está comigo? Vamos de novo? Josué é quem pisaria, é ele quem conquistaria e receberia, mas ele não entraria sozinho. Lembra do texto? Volta lá. 1, 2. Moisés, meu servo, está morto. Levanta, pois, agora e passa esse Jordão, tu e quem? Você e você mesmo. Você e só os seus chegados. Você e só os seus amigos. Não? Você e quem? Você e todo o povo. Alguém está crendo ou eu estou pregando? Você e a tua família. Não. Quem é que levantou? Josué. Quem foi que recebeu a palavra? Josué. Quem foi que andaria e receberia? Quem é que viveria? Todo mundo. Eu vou te explicar uma coisa. Quando você deixa de fazer o que Deus manda você fazer, não é só você que é prejudicado, é você e todo o povo. Mas quando você obedece o que Deus manda fazer, meu lindo, quando você se submete a uma palavra de Deus, é você que pisa, mas o povo todinho pisa lá com você. Algum homem aqui, algum sacerdote de uma casa aqui, levante a mão, por favor, levante as mãos. Os homens, de forma profética, sacerdotal aqui, em nome de Jesus, meu lindo. Onde você pisar os teus pés, a tua casa pisa com você. Onde você botar a planta dos teus pés, a tua família vai botar também. Então eu vou te dar um conselho: bota o pé na terra que Deus prometeu para você, porque toda a tua casa vai pisar lá também. Você podia aplaudir a Jesus por isso? Não podia não? Josué, vambora, meu filho. Posiciona. Deus te chamou para dar continuidade. Quem está comigo, diga amém. Deus te chamou para dar continuidade, não para sair copiando o que Deus fez no passado. Eu vou falar de novo isso aqui, eu quero que você escute isso. Deus não está preso àquilo que Ele um dia fez. Deus não está algemado naquilo que um dia deu certo. Está comigo? Diga amém. Vou repetir. Deus não está preso naquilo que um dia funcionou. Então não olhe para o futuro preso no passado. Então não olhe para a promessa pensando em como Ele fará, considerando como Ele já fez.
Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus tem jeito novo para fazer as coisas. Tem alguém para acreditar nisso aqui comigo? Pelo amor de Deus, fica de pé se você pode, vamos lá. Ele é poderoso. Olha para o lado e fala assim: Deus não está preso. Parece loucura falar isso, né? Glória a Jesus. Parece loucura falar que Deus não está preso. É óbvio que Ele não está, é óbvio que Ele não está, mas parece que não, porque às vezes a gente só acha que Ele pode fazer do jeito que Ele um dia fez. Lá estava Jesus vindo ao encontro dos seus discípulos, não foi isso? Mateus capítulo 14. Jesus foi ao encontro deles montado em um jet ski, sim ou não? Não? Num barquinho, num iate. Não? Como é que ele foi? Fala de novo, só para você entender. Como que ele foi? Andando sobre as águas. Tem gente esperando Jesus descendo, né? A cordinha. Meu lindo, Jesus não está preso às nossas formas de fazer as coisas. Jesus não está preso ao nosso formato, a nossa capacidade de ver, de acreditar, de enxergar, de visualizar. Deus não está limitado à nossa capacidade. Está comigo para dizer amém por isso aqui ou não? Eu quero que você se prepare, porque em 26 você dará continuidade àquilo que Deus já começou. Como? Sem copiar o que Deus fez através de Moisés, sem desonrar aquilo que Deus fez na vida de Moisés, mas entendendo a primeira palavra que Deus falou para Josué: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, Josué. É tudo conforme a minha palavra. Como é que eu vou caminhar? 26. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus e nada além disso. Como é que eu vou decidir ao longo deste ano? Conforme a palavra de Deus e nada além disso. Tem alguém para levantar as mãos para os céus aqui em nome de Jesus? Não, você não vai decidir conforme as tuas boas experiências. Você não vai decidir de acordo com as tuas estratégias. Você decidirá de acordo com a palavra de Deus sobre a tua vida. E esta palavra lhe trará paz, lhe trará clareza, lhe trará direção. Não lhe restará dúvidas. A palavra é suficiente. Quem crê nisso, aplauda Jesus o mais forte que você pode. Vamos lá.